Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Tom, editor aqui do canal Verdade Mundial. O assunto de hoje são os polêmicos agroglifos, os crop cycles que aparecem ao redor do mundo, mas especificamente vamos falar sobre o último, que ocorreu agora na primeira semana de julho de 2020 na França. Se você não é inscrito aqui no canal ainda, inscreva-se aqui embaixo, é de graça e claro, já tasca aquele joinha aí porque a gente precisa que o canal continue no ar e isso é muito importante com a ajuda de vocês. Todo o trabalho realizado aqui é para vocês. E se você aí quiser ajudar o canal a continuar de pé, se mantendo ainda com o site na ativa, aqui embaixo tem um Apoia-se, que é a fórmula que nós achamos aqui com uma pequena ajudinha mensal dos inscritos aqui no canal para que todo esse trabalho, esse projeto continue ativo. Nessa primeira semana de julho de 2020, tivemos um caso em Vignes, na França, onde um agroglifo surgiu em meio a uma plantação de trigo, onde 300 metros quadrados foram praticamente estragados, foram jogados fora devido a esse desenho geométrico na plantação que ocorreu na fazenda do Gerard Benoit. Segundo a imprensa, a informação sobre esse formato geométrico desenhado ali no meio da plantação teria vindo da própria família do Gerard, que é o dono da propriedade. Outros afirmam que outras pessoas acabaram vendo da estrada o grande agroglifo, como são chamados esses sinais feitos nas plantações e que se popularizaram nos anos 70, em torno de 1978. Gerard, em uma entrevista, diz que ficou enfurecido devido à perca de trigo que ocorreu no local, mas aí algumas controvérsias, pois Gerard teria avisado a imprensa do agroglifo e ao mesmo tempo teria ficado chateado, coisa que não poderia, afinal saberia que a imprensa iria voltar os olhos ali e muitos curiosos viriam até a região. Muitas pessoas vieram e segundo ele mesmo acha, segundo as palavras dele, estúpido a ideia de que isso seja extraterrestre, segundo ele, mas ele ficou abismado como as pessoas iam lá para, enfim, fazer orações, se energizar, curar de doenças, e ele acha que isso foi obra de um ser humano com muita criatividade e com muito tempo livre nessa quarentena. Já existem pesquisadores, pessoas especializadas em agroglifos que desvendam os mistérios por trás da geometria de cada desenho. Nesse em específico da França, ele remete, segundo os pesquisadores, ele remete aos Cavaleiros Templários, aquela cruz no meio do desenho, e ao passado turbulento da cidade que foi devastada na Primeira Guerra Mundial. E a questão fica de quem fez esses símbolos. Muitos acreditam serem os extraterrestres, que eles utilizariam dessas plantações, desse tapete macio, para poder deixar mensagens, coordenadas, cálculos complexos e muitas vezes desenhos bem complexos que mostrariam muitas vezes o futuro da humanidade e um modo eles se localizarem na Terra. E não foram poucos os símbolos, os agroglifos no mundo inteiro. De 1978 até hoje, são mais de 20 mil agroglifos registrados, que são aqueles que as pessoas vão lá, eles acabam catalogando esses símbolos e fazendo, enfim, estudos em cima deles, né? Também há uma pesquisa em muito deles. A maioria desses 20 mil símbolos ainda não foram decifrados, a maioria com certeza. Mas o que as pessoas querem mesmo são provas de quem fez esses símbolos, quem criou esses desenhos nas plantações. Pessoas tentam identificar alguns rastros para provar que são extraterrestres, como a radiação no local, a forma que as plantas são deitadas e não quebradas, o caule das plantas não acabam quebrando como se alguém pisasse em cima, mas sim como se alguém chapasse aquele lugar com algo quente. Então, dentro da noite inglesa, que é um dos locais onde mais acontece esses sinais,
esses agroglifos, a noite inglesa no verão ela é bem curta e isso faz com que as pessoas não consigam se esconder por muito tempo, o que muitos usam como prova para confirmar que isso não é feito por seres humanos, mas sim por uma inteligência avançada extraterrestre. Já outros acreditam que sim, isso é muito possível com bons matemáticos dentro dessa turma, um bom equipamento e uma certa delicadeza para produzir em grupo um belíssimo desenho em uma plantação. Não foi diferente quando em 1991 dois ingleses vieram a público esclarecer que os últimos 15 anos de agroglifos que aconteciam na Inglaterra, onde esse fenômeno começou, foram feitos por duas pessoas. Por esses dois caras aí nas imagens que vocês estão vendo, o Doug e o Dave, senhores que vieram a público falar sobre os casos e comentar, mostrar como eles produziam esses agroglifos, esses crop cycles, como eles são conhecidos lá na Inglaterra. E isso deixou muita gente irritada, pois muita gente já tinha até comprovado do que era feito os crop cycles, tinha mostrado com pêndulos a energia que pairava no lugar e tudo mais. Ué? E então veio esses senhores. Muitos questionaram que eles poderiam ter sido pagos pelo governo, né, para afirmar, colocar ali um álibi de que eles eram a prova de que sim, daria para fazer esses agroglifos serem verdades, obras feitas por humanos e não extraterrestres. Então ali aconteceu o descrédito nos agroglifos. Porém foram passando os anos, as décadas, e eles foram ficando mais complexos, mais gigantes, coisas que em uma noite não poderia ser feito pelo nosso conhecimento. Muitos ainda acreditam que sim, em um grande grupo isso pode ser feito. Quem mostrou isso foi o pessoal da empresa que produziu os sinais para o filme Sinais, que todo mundo conhece, enfim, o ET de Passo Fundo. Essa empresa foi a empresa que desenhou os agroglifos, os crop cycles para o filme, muitos deles, né? E outros, claro, foram gerados em computação gráfica, mas alguns foram realmente feitos, eles fizeram o projeto, cálculos, centralizaram, colocaram as estacas lá e começaram a fazer o desenho que ficou realmente perfeito. Aqui no Brasil tivemos em Prudentópolis, no Paraná, e em Ipuaçu, em Santa Catarina, também agroglifos que foram pesquisados, amostras retiradas, para mostrar que aquilo ali houve uma intervenção de algo quente que pode ter chapado o local. Então tem muitas teorias, mas tem muitas comprovações quando se tratam de provas físicas, que as pessoas tentam entender como algo gigantesco poderia ter chapado o local. Ou mesmo quando as pessoas utilizam daquelas placas como o Doug e o Dave usaram para amassar o trigo e como eles não quebraram as plantas, um monte de coisa. No meu ponto de vista, algo que tem que ser muito relacionado é o local desses agroglifos. Muitos deles são perto de estradas, como se as pessoas pudessem realmente estar fazendo agroglifos por ter uma vazão muito rápida se preciso fugir de algo. Eles não são feitos em lugares muito remotos. São sempre locais perto de estrada, fácil acesso, que o ser humano, que indica ter a mão de seres humanos no local. Se você está gostando desse vídeo, deixe seu joinha, isso é muito importante para nós. Outra teoria bem interessante também é porque eles escolheram as lavouras de trigo, né? Por ser um campo macio e que é fácil de produzir um desenho, nós humanos conseguimos utilizar do trigo para isso, né? Já foi provado, filmes como Sinais, enfim, também utilizaram de campos como de milho também para amassar as plantas. E a gente sempre fala, e muitos utilizam da seguinte hipótese: eles estão usando isso, pois é um terreno bom para chamar atenção, para desenhar e que fica ali gravado por um bom tempo, se ninguém mexer, claro. E a gente fica pensando assim, bom, lá por 400 depois de Cristo, as linhas de Nazca foram feitas, segundo os estudiosos. E a linha de Nazca não tem um terreno macio, as linhas de Nazca não tem nenhum tipo de superfície
fofinha e macia para um desenho artístico e brilhante. Eles simplesmente utilizaram um deserto gigantesco para criar formas gigantescas. Ali sim, eu acredito que seja algo que até hoje mesmo os guias turísticos, os pesquisadores cientistas, todos pesquisam, todos vão lá, todos explicam grandes histórias sobre as civilizações que ali viviam, mas ninguém chega em um ponto comum de como isso foi desenhado no deserto. Se vocês pesquisarem sobre as linhas de Nazca, verão que elas foram feitas de uma forma incrível para que o vento não derrubasse ela. As pedras foram suavemente afastadas, mostrando o solo por baixo delas, e assim foram todas elas desenhadas naquele deserto. Uma pessoa, um grupo de pessoas, centenas de pessoas fariam isso sem saber como ficaria o desenho no final? Afinal, eles teriam que olhar do céu. Aqueles desenhos só são visíveis do céu. De outra forma, não existe como vê-los. Já os agroglifos, sempre muito bem vistos do céu, podem ser vistos de longe em algumas plantações que são feitas em relevos, o que chama a atenção das pessoas que estão passando nas proximidades. E isso pode também ser algo feito por humanos, algumas vezes, e outras que ainda não foram explicadas, esses círculos complexos e gigantes, nas noites inglesas ainda não tiveram uma explicação plausível, assim como as linhas de Nazca. Fica aí a questão, eu quero saber de vocês, o que vocês acham sobre os agroglifos. Eles são ou não são feitos por extraterrestres? Coloque aqui embaixo nos comentários, coloque aqui as suas teorias sobre isso. A gente quer saber o porquê você acredita ou porquê você desacredita que eles possam ser feitos por uma inteligência muito mais avançada. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Desculpe a demora por ter feito um vídeo, mas eu tive que tirar um tempo para a cabeça. O YouTube acaba nos escravizando muitas vezes. Então, espero em breve estar fazendo vídeo para vocês aqui. Meu muito obrigado e até o próximo. Valeu!